Bem, o Canadá, né, eu trouxe um mapa aqui para vocês verem. O território do Canadá, a parte norte, né, pouquíssimo habitável, porque é um frio extremamente rígido. Então, a densidade populacional maior, né, está localizada na parte sul do Canadá, principalmente aqui na sua porção sudeste, então próximo aqui dos Grandes Lagos, né, a área mais povoada e mais industrial do Canadá. O Canadá possui uma economia muito dependente dos Estados Unidos. Então, várias empresas, né, que atuam aqui no Canadá, de ponta, são controladas pelos Estados Unidos. Então, nós temos, né, nessa porção aqui do norte, é pouco habitável, né, pelo frio, mas justamente compensa pela riqueza mineral que nós temos nessa porção. Então, há um extrativismo, né, enorme aqui nessa parte do Canadá, é um dos maiores produtores, né, extratores aí minerais, e é justamente nessa parte norte. Produção de papel e celulose também, pelo bioma taiga, que a gente vai ver que tem aqui no Canadá. Então, esse tipo de vegetação, né, faz com que eles sejam um dos maiores produtores, né, de papel e celulose, e tem essa dependência, né, grande dos Estados Unidos. Então, esse é o bioma taiga, né, que são essas formações coníferas, né, que a gente fala, né, que é em formato de cone. Nós temos um movimento separatista aqui no Quebec, porque o Canadá, né, diferente dos Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. O Canadá teve a colonização inglesa e a francesa. Então, por isso que no Canadá, né, há dois idiomas oficiais, o francês e o inglês. E aqui no território, né, na província de Quebec, 85% da população é de origem francesa. Então gera aí discordâncias, né? Então há um movimento separatista que quer ter um território autônomo. Então a província de Quebec, a população, essa parte da população quer ter autonomia perante a Canadá. Só que esse movimento separatista, diferente dos que a gente viu mais no começo do ano, não usa violência, né, como uma estratégia. É um movimento pacífico e é utilizado as formas da legislação. Então, são feitos plebiscitos, né, para a população votar se quer que esse território, que essa província continue pertencente ao Canadá ou não, se quer autonomia. E até agora foi votado que para permanecer como está. Né? Então a população foi lá, votou e por enquanto permaneceu como está. Mas é um movimento pacífico. Tá? Então essa área aí que eu circulei. Nós temos também um outro movimento que aí o governo canadense concedeu autonomia a esse território, que são, né, aqui eu trouxe uma foto, os Inuites. Os Inuites, né, são populações que viviam aí muito antes da colonização, né, são populações indígenas, que são o que a gente conhece popularmente como esquimós. Então, os esquimós, eles residem nessa parte aqui de frio extremo, né? Então a parte mais ao norte do Canadá. Esse é o território aqui que foi concedido autonomia, né? Continua, o território pertence ao Canadá, né? Continua pertencente ao Canadá, mas o povo, né? Os Inuites têm autonomia sobre esse território. Então eles que decidem, né? A legislação, eles que votam em seus representantes, enfim. Então fica nessa porção norte, é o território Nunavut, que é aqui em vermelho, tá bom? São os esquimós. E indo aí, né, o país em desenvolvimento, né, subdesenvolvido, o México, né? Então o México, né, faz fronteira com os Estados Unidos. Então agora a gente vai falar aqui do Golfo do México, né? O que é um golfo, né? Um golfo é essa entrada aqui, né, mais fechada, né? Então como que fala? Essa entrada que a gente tem para o continente, né, que o Golfo do México, na verdade, está ligado aí, né, ao Oceano Atlântico, mas ele é mais fechadinho, né, então ele é chamado de Golfo, porque ela tem essa entrada mais fechadinha, então forma ali uma outra característica, né, tem uma outra característica do que simplesmente ser aberto para o oceano. O litoral brasileiro, por exemplo, é totalmente aberto para o Oceano Atlântico. Aqui não, né? A gente tem essa entrada mais fechadinha, então é chamado de Golfo do México, esse tipo de formação. E o Golfo do México, né, tem tanto aqui a extração, né, dos recursos pelos Estados Unidos, né, como
como pelo México. Então nós temos no Golfo do México, né, importante extração de petróleo, de gás natural, a pesca também é uma atividade muito importante aí, principalmente para o México. Para a economia mexicana, né? A economia mexicana ela não é muito agrícola, né? Então tem pouca produção agrícola, é bem baixa, apesar que há bastante população aí na área rural, mas a maioria está urbanizada e a produção é pequena. A maior importância, né, as maiores importâncias aí da economia mexicana é a indústria, a mineração, né, principalmente prata. O México é o principal produtor, né, extrator aí da prata no mundo. E o turismo, né? Então, o turismo, principalmente aqui em toda a costa, né, mexicana, recebe anualmente, né, milhares de turistas, principalmente no inverno. Mas nós temos também, né, diversos problemas aí, principalmente aqui no território que faz fronteira com os Estados Unidos, que é a questão da imigração ilegal, né? Então, traficantes, né, de pessoas são contratadas, né, por esses migrantes e acabam sendo extorquidos, mortos. Então é bastante complicado, né? Foi construído um muro aqui em grande parte da fronteira entre o México e os Estados Unidos, justamente para evitar a entrada de mexicanos, e não só mexicanos, né, mas outros países que entravam no território do México para tentar chegar aos Estados Unidos. E nós temos o grande problema aí, né, do narcotráfico, né, e principalmente aí na fronteira, no território da fronteira com os Estados Unidos. O que são os cartéis mexicanos, né, que utilizam esse sistema aí de dinheiro ou chumbo? O que significa essa expressão, né? Os traficantes, né, eles subornam, né, diversas autoridades e ameaçam, né? Então, ou essas pessoas, né, de várias escalas, né, instituições, aceitam o suborno ou simplesmente são mortas. Então, é um sistema bastante cruel e que toma parte, assim, um problema, né, principalmente aí para os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de droga também, né? Ninguém vende droga se não tiver quem compre, né? Então é um problema justamente por isso, né? A entrada para os Estados Unidos, né, desse comércio é bastante lucrativa, então movimenta bilhões de dólares anualmente. E o que são cartéis, né? Cartéis é o que em outros países a gente chama de máfia, né? Mas no caso mexicano a gente costuma falar em cartéis, que é justamente essa organização, né? Esse crime organizado, né? Então funciona como uma espécie de multinacional. Então tem a sua hierarquia, é bastante especializada, tem conexões globais. Então é como se fosse uma empresa, não é uma coisa amadora, né? É uma coisa bem especializada e que funciona em todo mundo, né? Tem conexões em todo mundo. Então nós temos lá, né, a hierarquia mais baixa, né, que são garotos, jovens, né, que são recrutados aí para vender droga na rua, para repassar diretamente para o consumidor. E aí vai subindo a hierarquia até os maiores líderes, né? É legal aquele documentário não, aquela série, uma série documentária também, né? Uma série Narcos, que mostra aí, né, os principais traficantes aí desses cartéis mexicanos. E é daquele jeito mesmo, né? Assim que eles pregam um líder, né, prendem, matam, né, assassinam um líder, outro substitui. Então é uma forma da globalização e do capitalismo também se autogerar o crime organizado, né? Então esse líder foi pego, foi morto, outro vai entrar no seu lugar e reorganizar o narcotráfico. Então é um problema aí é, bastante grave, né, do México e que afeta os outros países, aí, principalmente os Estados Unidos, porque está aí na fronteira com eles. E nós temos também, né, o turismo gira em torno também das civilizações antigas, né, que residiam aí bem anteriormente, né, a colonização, e que foram sociedades bastante desenvolvidas, né, atingiram aí níveis bastante avançados, né, para a época. E aí eu coloquei aqui uma foto, né, de vestígios, né, da civilização asteca.
Bem, para finalizar, né, nós temos aqui o bloco econômico, que é o antigo NAFTA, né, então são as iniciais aí em inglês, né, dos Estados Unidos, México e Canadá, então o S, né, dos Estados Unidos, M do México e CA do Canadá, né, a sigla em inglês. Então esse é o novo bloco, né, antes se chamava NAFTA, né, agora foi, como ele foi renovado e modificado, teve uma modificação aí em 2018, ele passou a se chamar, essa sigla, né, o SMCA, que é um bloco econômico, né, desses três países, Estados Unidos, México e Canadá, onde eles têm um livre comércio entre si, mas sem a intenção de aumentar a integração entre os países. Então, é muito diferente, por exemplo, né, do bloco mais consolidado e mais completo que a gente tem, que é a União Europeia. A União Europeia, além de ter um livre comércio, nós temos livre circulação de pessoas, nós temos a zona do euro, né, então tem uma única moeda. Então, não, esse bloco econômico apenas para livre comércio, e ele, em 2018, né, eu trouxe a foto aqui, foi assinado, né, principalmente, né, pela liderança aí do Donald Trump, que alguns acordos, né, foram revistos e foi colocada uma validade de 16 anos para esse bloco econômico, que antes não tinha com NAFTA. Então, se der 16 anos e não for renovado esse bloco econômico, ele deixa de existir. E aí, esse bloco econômico, as principais características aí que foram modificadas foram um aumento aí no livre comércio e algumas regras para tentar conter que as empresas norte-americanas, né, principalmente, se deslocassem para o México, né, para outros países, né, para o México e para o Canadá, em busca de mão de obra mais barata, principalmente, né, no México, porque como é um país em desenvolvimento, nós temos uma mão de obra mais barata. Então, essas empresas, né, dos Estados Unidos saíam do seu território e iam, né, essas transnacionais, iam para o México, se instalavam lá, porque aí lá a matéria-prima era mais barata, né, os recursos de um modo geral, e a mão de obra era mais barata. Então agora, né, com esse ajuste aí desse bloco econômico, vai tentar se evitar que tenha essa transição não, esqueci a palavra, essa mudança, né, do território dos Estados Unidos para o México, essa transferência, né, lembrei, essa transferência das empresas dos Estados Unidos para o México, principalmente, mas também para o Canadá. Tá bom? Nesse formato de aula, né, agora eu vou colocar os exercícios em formulário, que eu acho que é uma forma mais organizada, né, tanto para vocês como para mim. Então, vocês vão preencher lá o nome, né, e a série, o ano, a série, e já responder, e não esqueçam de clicar em enviar, que aí já fica tudo organizadinho por turma, por série. Qualquer dúvida, mande lá no WhatsApp. Essa semana a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, gente, até o final. Até a próxima.